sejam bem-vindos a mais um programa Conversa Pública. E hoje, o administrador César José de Campos, que é o coordenador da Comissão Especial de Gestão Pública do CRA-RJ, convida a administradora Mara Biasi, conselheira do CRA também, ex-superintendente do IBAN e atualmente assessora para projetos especiais da instituição. Tudo bem, Mara? Tudo bom, César? Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Obrigada tudo pelo bem. convite. Hoje Tudo nós bom. estamos aqui, Érica, com uma coisa muito boa, que é trazendo a Mara para falar de uma instituição, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que ela dedicou quase que a maior parte da sua carreira a essa instituição. E ela hoje continua lá com projetos especiais, mas ela tem muito que falar sobre o IBAN, porque o IBAN tem projetos assim de grande importância na gestão municipal. E eu conheci o IBAN pela primeira vez, eu era estagiário de administração, e conheci o IBAN em Minas Gerais, né, na cidade de Barbacena. Foi quando eu tomei conhecimento dessa instituição e até hoje ela está ativa, atuante. E é isso que eu queria conversar um pouco com a Mara, por conta desse período tão importante que a gente está aí, das eleições, que altera muito a vida das pessoas, altera a vida das cidades, e o IBAN é uma peça importante nisso, não é, Mara? Eu acho que é importante, eu acho que nós não temos uma tradição de pensarmos no município, principalmente os do Rio de Janeiro, né? A gente, como já foi capital federal, já foi cidade-estado, a gente esquece que é município. Agora é que a gente está formando uma concepção de município mais próxima dos deveres e obrigações da sociedade fluminense, né? Isso tem um impacto um pouco menor nos outros municípios brasileiros, que sempre foram municípios. Mas, mesmo assim, o município era sempre visto pela população brasileira como o filho mais fraco, né? É o coitadinho que o Estado precisa dar o dinheiro, é o coitadinho que o deputado precisa ter a emenda, é o coitadinho que a União precisa ajudar. Mas eu acho que a gente tem que ter consciência que o Brasil é composto por 5.570 municípios. E o sistema brasileiro, que é o sistema federativo, colocou, a partir da Constituição de 88, o município como ente da federação, então, no mesmo nível das outras instâncias de governo. Eu acho que tem muita gente no município que ainda se percebe como dependente do Estado, e não como uma instância governamental que tem as mesmas características que as demais dentro das peculiaridades do seu território. E se a gente fizer um estudo mais profundo, você vai ver que em todas as constituições brasileiras, o município é citado pelo que eles chamam de peculiar interesse. As pessoas mais antigas, assim como eu, têm essa frase, peculiar interesse, como um mantra para o município. Tudo que é de peculiar interesse, o município tem que fazer. E, atualmente, com a evolução do mundo, né? Com a maior participação da sociedade, com o terceiro setor atuando, com a rapidez das comunicações, as redes sociais, tudo é peculiar interesse para o município, porque quem precisa de serviço está no município e vai bater na porta do prefeito, tropeça com o vereador. A gente já está mais distanciado do governador e do presidente. O município tem o nível governamental mais próximo dos governados. E a gente precisa ter consciência dessa importância. Você sabe, Mara, nesse período que nós passamos de pandemia, uma das coisas que eu observei é como a importância do município apareceu, porque os estados eles não tinham nem poder de atuar em municípios, porque a questão da saúde, a prevenção é diretamente focado lá no município, também a questão das posturas municipais, né, que a Covid afetou, deu uma importância maior. Eu acho que isso foi, vamos dizer assim, um legado positivo, né, para os municípios e para a consciência do cidadão de como é importante o município na sua vida.
Você não acha verdade. isso? Eu acho sim, porque quem aplica a vacina é o município, quem limpa a rua é o município, quem dá aula na escola fundamental é o município, quem trata dos problemas de fomento do município e da sua região é o prefeito, em parceria com outros municípios. A Constituição de 88 deu uma força para o município, que ele já tinha nos municípios maiores, mas que agora é um fato, você não pode tirar isso dele. O município tem que planejar o seu próprio desenvolvimento, saber quais são os seus recursos, treinar o seu pessoal e agir em benefício do cidadão. E o cidadão agora, com o Covid, ele começa a perceber a importância do município e, principalmente, os obstáculos que o município tem para poder agir. Quanta gente não fala assim, o dinheiro do governo federal ainda não chegou. Esse dinheiro do governo federal vem de onde? Me diga quem dá recursos para que para que as transferências, para que os fundos funcionam. Né? Onde é que está a força produtiva e onde é que está a ação de produção dos recursos que fazem com que o município receba do governo essa benesse, esse apoio? Não, tudo está lá, ali está a força de trabalho. Então, é preciso que tenha mais consciência do cidadão, do papel que ele representa dentro do município. E aí a gente cai no que o César falou agora, que é a importância da eleição. Né? Nós somos uns irresponsáveis como eleitores. Conta-se nos dedos as pessoas que veem a sua participação na vida política do país com alguma coisa além do voto no dia próprio da eleição. Participar politicamente não é dizer um sim ou não para um candidato, não é botar um número, é muito mais do que isso. O voto é um instrumento que vai facilitar ao eleitor o acompanhamento daquilo que ele acha que é certo para aquele município. Então, essa consciência política que a gente tem que desenvolver no cidadão. E eu acho que o IBAMA, disse o César, o IBAMA esse ano completou 68 anos de existência. Quer dizer, ele passou por um período em que vários tipos de governo existiram e ele nunca parou de trabalhar para o município. Por quê? Porque, vamos dizer assim, o mantra do IBAMA é o fortalecimento do município, o apoio ao município para planejar, o apoio ao município para implementar suas ações, o apoio ao município para treinar seus servidores. É melhorar a qualidade daquilo que é feito nos municípios para a sociedade. Isso é o que a gente pretende fazer e vai continuar fazendo. Estamos fazendo há 68 anos. Você sabe que eu observo ao longo desses anos que, aos poucos, os municípios estão começando a tomar consciência, não todos, né, porque os menores, às vezes, nem sempre, mas tem umas coisas que eu tenho observado, assim, por exemplo, algumas inovações que antes era uma prerrogativa do eixo Rio-São Paulo, Rio-São Paulo-Minas, e que hoje você já vê dentro de municípios fora desse eixo. O município começou, até por conta de alguns prefeitos com melhor formação, até por ter uma bagagem melhor profissional até, fazendo e levando inovações para dentro do município, né, que mostra a importância do município na vida, no dia a dia das pessoas. Né? Isso eu acho assim, extremamente interessante. Você está absolutamente correto no que você diz, mas eu acho que isso não acontece porque o prefeito tem uma boa formação apenas. Eu acho que isso acontece porque nós já percebemos a importância da decisão partilhada. A gente percebeu a importância da população se expressar. Isso, só um bom prefeito, só uma boa Câmara, só um bom corpo técnico vai se dar conta disso. Então, a importância do município ter pessoas qualificadas não é apenas porque ele está usando a tecnologia da informação bem, é porque ele está ligado nas coisas que dizem respeito à comunidade e que são o caminho para a prefeitura perceber o que ele deve fazer. E se você olhar a vida de muitos municípios, não só os grandes, não só São Paulo, Belo Horizonte, Recife e outros, não. Se você olhar a vida dos municípios,
há uma quantidade enorme de municípios que fomentou o desenvolvimento local sem que isso estivesse na Constituição. E promoveu, por exemplo, com a extinção do BNH, os programas habitacionais para a população que necessitava dessas atividades, que promoveu o treinamento de professores, que promoveu cooperação horizontal entre os municípios circunvizinhos, com os consórcios, que depois, muito mais tarde, muito recentemente, tiveram uma lei que regularizou e normatizou, e foi muito bom, mas desde que o município existe, tem parcerias entre municípios para fazer as coisas de maneira mais racional, para gastar menos, para ter mais controle dos resultados. Os municípios essencialmente rurais, não são todos eles que podem ter um apartramo, um equipamento, e eles se cotizam entre eles para usar consorciadamente não só equipamentos, mas pessoas. Então, é preciso apenas que a gente perceba a importância daquilo que vem da população. A população precisa, grita. Se você ouve e dá, você tem um bom governo. Então, isso é essencial. É por isso que eu fiz a referência da questão dos prefeitos, que exige uma sensibilidade política para perceber esse movimento, e não são todos que percebem. Por exemplo, tem uma experiência interessante que eu tenho acompanhado, que é a experiência aqui no estado do Rio, de Niterói. O salto de qualidade na gestão pública de Niterói nos últimos 10 anos aí é impressionante. Por exemplo, Niterói ele está assim, tem uma meta muito próxima, acho que, se não me engano, é mais de 2 anos, eles fecham 100% de saneamento no município, né? Nesse período da pandemia, o município de Niterói ele acabou carregando junto, ajudando, ou por iniciativas que tomou, os municípios em volta, como São Gonçalo, por exemplo. Ele ajudou, fez junto, porque ele não consegue, isso que você falou, ele não consegue atuar sozinho, é a região metropolitana. Então, ele precisou fazer coisas junto com municípios ali colado em Niterói, para poder dar alguma solução nesse período de pandemia, né? Um dado interessante sobre Niterói é a questão do IDH, que há muitos anos... É o mais alto do estado. Niterói fica entre os 10 maiores IDHs do Brasil. É o mais alto do estado aqui. É o mais alto do estado entre os maiores do Brasil. É isso mesmo. É uma política que eles mantêm, como a Mara falou, que eles mantêm há muito tempo, independente de governo. É uma política... Já deve ser o terceiro ou quarto governo que já tem... Da cidade, né? A cidade, inclusive, tem a questão dos moradores. Muita gente, as pessoas que moram em Niterói, começaram já há alguns anos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu fui diretor da SEDAI no período de 91 a 95. Naquela época, nós começamos a discutir a transferência do serviço de água e esgoto para Niterói. Foi quando começou a discussão. Quando o município assume ter essa responsabilidade pela água e esgoto, não fica se escorando no Estado, né, porque a responsabilidade é do município, a atribuição é do município. Ele já mostra uma trajetória diferente, né? Isso em 95, 94, 95, essa discussão de assumir, e hoje está trazendo, já tem resultados, a água já é 100%, e o esgoto está atendendo, acho que mais 2 anos, chega a 100% de área. Isso tem a ver com isso que a Mara falou, quer dizer, tem um movimento na sociedade, uma consciência política da sociedade lá em Niterói, que está exigindo cada vez uma atuação de prefeitos melhor, né, de governo. Tem uma outra coisa aí que eu acho que é importante, César, é que muitas vezes, quando o cidadão é super interessado no seu município, ele diz, não, isso ficou com o Estado, isso não é do município. Todas as funções são do município. O município pode conceder a outra instância de governo para fazer, mas a responsabilidade de supervisionar, de cobrar, de fazer com que a coisa seja feita de acordo com a necessidade, de acordo com o contrato, permanece com o município. Às vezes, o controle dessas concessões sai mais caro do que a própria execução, mas faz parte da atribuição do município
fornecer o que o cidadão precisa receber. Então, não são só os consórcios intermunicípios, interregionais, que facilitam o desenvolvimento local, não. A consciência que tem o servidor público de que o fato de um serviço ser concedido não exime o município de ser responsável por ele. Isso é importante, isso é uma nova consciência do funcionário público. Com relação ao município, o que eu queria mencionar para você, não sei se você sabe, o IBAM, desde que ele foi criado, ele sempre se preocupou com as funções dos municípios. E o IBAM publica dois best-sellers dele. É o Manual do Prefeito, que está na sua 16ª edição, e ele é sempre lançado na época das eleições municipais, está na 16ª edição, e o livro do vereador, que eu esqueci o nome do livro do vereador agora, acho que chama Vereador e as suas funções, uma coisa assim, e que também tem o mesmo objetivo de mostrar como é que funciona o legislativo. E não é só para o vereador e para o prefeito ou prefeita, é para quem quiser, está lá no site, baixa no site do IBAM, nos livros, e lê, aí você fica sabendo, é isso que tem que fazer? É assim que tem que ir? Quer dizer que eu posso participar das sessões da Câmara? Quer dizer que eu tenho um negócio chamado ouvidoria na prefeitura? Isso faz parte do conhecimento que as pessoas têm dos seus instrumentos de gestão na cidade. Então, isso é muito importante. Eu me orgulho muito de ter pertencido durante muitos anos ao IBAM, e esse manual é sempre muito, muito procurado, muito necessário. Uma das coisas que, durante esse período de pandemia, apareceu nos municípios é o seguinte: como as questões para enfrentamento da pandemia envolveram muitas atividades do município, chamou atenção para isso, chamou atenção também da necessidade do servidor público se informar, se preparar sobre alguns assuntos que ele não estava tão acostumado, não era tão pressionado, não era tão exigido, como a questão, por exemplo, de mobilidade urbana, como a questão de limpeza urbana, porque um fenômeno que eu observei, por exemplo, aqui no caso do Rio de Janeiro, mas quase todos os municípios passaram por isso, é que, por conta da Covid, a questão do home office mudou a lógica de algumas cidades. Então, por exemplo, o centro da cidade do Rio, ele está às moscas. Ele está por falta de atividade econômica, porque as pessoas estão trabalhando de casa, e fechamento de restaurantes, etc., uma série de serviços que deixou de existir. E isso leva a uma nova logística de prestação de serviço. Por exemplo, a limpeza urbana no centro, que era uma carga pesada na limpeza urbana, está espalhada pelos bairros, pela cidade toda. Né? E isso nos municípios, esse choque também aconteceu. Eu vi aqui, por exemplo, em Teresópolis, a quantidade de pessoas que passaram a morar aqui, como eu. Eu estou aqui desde março, né? E várias outras pessoas. Aí me chamou a atenção um caso de uma empresa que eu tive contato aqui, uma empresa de saneamento daqui, que aumentou a demanda deles na área de limpeza de fossa, instalação de fossas, etc., por conta das pessoas que antes tinham só uma casa de fim de semana e passaram a usar a casa regularmente, com todo mundo. Passaram a ter que fazer a casa funcionar. A casa funcionar, a improvisação diminuiu, teve que arrumar. E ele falando da sobrecarga, ele até brincou comigo, dizendo: olha, eu sou um daqueles que estou adorando a pandemia, porque eu nunca ganhei tanto dinheiro fazendo o meu serviço como estou fazendo agora, por conta da mudança da lógica, da lógica de zeladoria, vamos dizer assim, dos municípios, por conta de mais pessoas, as pessoas indo para os bairros. Mas tem saído a informação de um percentual bastante significativo aqui no Rio de pessoas que se mudaram para regiões menores do próprio estado do Rio. Teresópolis é uma cidade importantíssima, mas tem aquelas mais distantes, mais para o norte ou noroeste. Não, todo é um fenômeno. Estado, que as pessoas estão indo para lá e está modificando o perfil do município lá, porque as demandas lá... E está levando dinheiro.
Então, está ativando a economia para vários setores. E uma outra coisa que está acontecendo, por exemplo, o mercado imobiliário está assim a todo vapor, porque algumas pessoas vieram para cá, né, alugando, inclusive, saindo, porque alguns vieram porque não têm condições de trabalhar em home office em casa com família. Então, foram alugar, já que pode trabalhar à distância, escolheram lugares que tinham alguma relação e estão indo para o interior. Então, o mercado imobiliário do interior está bombando, né, no sentido É de verdade. Mas É abrindo mais. verdade. esse fenômeno que a Mara falou, dessa migração, né, da capital para as cidades menores, ele já vem de algum tempo. A Covid só deu uma potencializada nisso e se transformou em algo mais visível, né? E mais sensível quanto à questão econômica, principalmente, como o César está falando. Mas o que antes acontecia muito estava muito associado ou a local de trabalho ou a aposentadorias. E a Covid não, viabilizou o trabalho à distância. Né? E as empresas É outro perfil que agora tem que se transformar, hoje né? está vindo pessoas com família, né? Eu tenho vários amigos aqui que vieram com família, crianças que ainda estão em idade escolar, né? Que viu a grande oportunidade de ter um padrão de vida melhor, porque a vida é mais barata no interior, né? Os serviços são mais baratos. O Covid veio, como vocês disseram, para potencializar o que já estava existindo. Então, está se delineando uma nova forma de vida, para governos quanto para as pessoas. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, que é um trabalho do IBAN também, diz respeito à participação política das pessoas na vida dos municípios, para as pessoas terem mais consciência disso. Eu acho que a questão da Covid fez com que as pessoas pensassem mais nisso. E um trabalho que o IBAN já faz há algum tempo diz respeito à preparação das candidatas e candidatos para eleições. Há muitos anos que o IBAN tem programas para formação de candidatos e candidatas, já teve manuais para candidatos, e atualmente, nesse ano de 2020, talvez pela pandemia, que os recursos ficaram menores, a gente conseguiu, através de uma emenda parlamentar, um recurso para fazer um treinamento de candidatas, porque as mulheres participam em menor quantidade, menor percentual na vida política do país. Perfeito. Se a gente avaliar estatisticamente, nós estamos em torno de 9%, um pouco menos, um pouco mais, de mulheres num país em que mais de 50% é de mulheres e eleitoras, né? Então, o nosso percentual é muito baixo. Por que é isso? Tem muitas razões. Qualquer um pode explicar por qualquer lado. Mas o lado que o IBAN mais percebe não é a razão pela qual isso está acontecendo, mas o que a gente tem que fazer para que aconteça cada vez menos. Então, a gente tem um programa de informação para as mulheres candidatas que falam o que é política, quais são os instrumentos de política, qual é o dever de um vereador, qual é o dever de um prefeito, como é que as coisas se dão, como é que é a participação feminina no mundo e no Brasil, porque tem coisas que aconteceram no Brasil que as pessoas nem sabem. Teve prefeita eleita no interior do Nordeste numa época que mulher não votava. Quer dizer, se você pensar que uma mulher teve a capacidade de se candidatar e ser eleita, é sinal que já tinha esse movimento que hoje está na boca de todo mundo, né? Então, o IBAN tem esse projeto de capacitação que chama Mulheres com Mais Poder na Política, que tem uma formação de informação para elas, depois tem uma formação de mentoria, e depois tem uma ação de acompanhamento das ações, assessorando. Então, é um projeto que vai durar 12 meses. Se inscreveram nesse projeto 200 e poucas mulheres. Bom. Essas 200 e poucas, 78% são do estado do Rio de Janeiro. Então, tem gente de vários municípios fluminenses.
E o tema, como saiu no site do IBAMA e foi divulgado e tudo, esse tema chamou a atenção de outros estados. Então, nós temos 22% de participantes que são de outros municípios, de outras unidades da federação. Em todas as regiões do país, tem 1 ou 2 municípios que têm candidatas nesse projeto. E conversar com essas candidatas é uma coisa maravilhosa. Você vê que o nível de informação delas está melhorando, um percentual bastante alto dessas mulheres está se candidatando pela primeira vez, mas tem um percentual, acho que de 30% de mulheres que já tinham se candidatado antes, não necessariamente ganharam, né? Mas que têm a certeza de que precisam prosseguir na trajetória para saber mais. E também uma coisa muito destacável, as mulheres adultas, entre 35 e 60 anos, predominam. Percentualmente, as idosas são só 10% e as mais jovens, 13%. Aí você pensa, as mais jovens talvez tenham compromissos de maternidade e tal, que não fazem com que elas se disponibilizem para a vida política. Mas as mulheres na vida adulta estão indo, e a gente tem que empurrar para elas continuarem aí, principalmente, não só como candidatas, mas como efetivas participantes nos seus partidos, que só pode ser candidata quem está vinculado a partido. Lógico. E só pode brigar pela participação feminina quem tiver vida ativa no partido. Perfeito. Então, isso é uma coisa importante para a gente. Uma coisa que tanto você quanto o César falaram no início do nosso papo, que eu acho importante deixar claro, que é o papel do vereador, o papel do prefeito dentro dessa dinâmica municipal. Porque eu acredito que seja uma dúvida muito recorrente, né? Não só de eleitores, mas também de candidatos, de quem é cada um dos papéis dentro do poder municipal. Você pode explicar isso para a gente? Se eu posso explicar? Olha, o nome é autoexplicativo, né? O executivo municipal é aquele responsável pelo planejamento e implementação das atividades que vão gerir aquele município. E os legisladores são os grandes fiscais da ação do prefeito, são órgãos auxiliares de fiscalização aos demais órgãos de outras instâncias governamentais sobre o prefeito, e são os legisladores para aquele município. Então, você tem que complementar aquilo que precisa ser feito com aquilo que a lei autoriza ser feito. É preciso que haja uma consciência do coletivo, da cooperação e um conhecimento do município e essas forças têm que ser convergentes. Infelizmente, nós não temos uma maturidade política que diga assim, isso acontece. Isso, quando acontece, a gente tem que soltar rojão. Mas essa é a meta. A meta é que legislativo e executivo tenham informação e tenham formação política que visualize o município como uma arena onde as coisas devem acontecer com a convergência dessas duas fontes. Um implementando e gerindo, e o outro fiscalizando e legislando. Quer dizer, não é para legislar sobre o nome da rua. Daqui a pouco, só porque o César mora aí no município, daqui a pouco ele vai ter uma rua com o nome dele. Tudo bem que ele tenha, mas tem que saber por que ele tem. Eu já tenho em Minas Gerais, hein? Eu já tenho em Minas Gerais. Outro dia eu fui a Belo Horizonte, tem uma rua lá com o meu nome, César Campos. Então. Eu estou querendo saber quem é a figura. É preciso que o legislador veja a importância do que ele faz para a cidade, não para um homenageado, entendeu? Não que as pessoas não mereçam ser homenageadas, mas é preciso saber a importância da cidade. E as pessoas têm que aprender a se articular. A gente tem que aprender até aí a reunião de condomínio. É um grande treinamento para você participar. Se você olhar para trás, na época da Constituinte, havia muita reunião de associações comunitárias para dar informação que pudesse constar da Constituição. Desse grupo de associações comunitárias, emergiram pessoas que entraram na vida política. Primeiro, porque aprenderam a conviver com as diferenças. Segundo, que aprenderam que é prioridade. Aprenderam que são recursos públicos. Aprenderam como
como prestar contas. Então, esse grupo que emergiu daquilo lá entrou na vida política. Aliás, fazendo um parênteses, era comum naquela época, que eu também estava trabalhando nessa coisa, que durante a semana, quem participava das reuniões comunitárias eram as mulheres. No sábado e domingo, quem ia eram os maridos. Então, esses maridos emergiram, foram poucas mulheres proporcionalmente, mas as mulheres estão aparecendo, principalmente a mulher negra. Desse número de candidatas que eu te falei, 40% são brancas. Quanto? 40% são brancas, 2% se declararam indígenas ou amarelas, e os outros, quase 60%, se declararam negros ou pardos. O movimento da mulher negra está muito forte na entrada da política e elas têm que ser fortalecidas também. Há uma trajetória bastante significativa para elas seguirem e que merece todo o nosso apoio. Perfeito. Olha só, Érica, acho que nós vamos ter que interromper essa conversa boa que a gente está tendo. Eu acho que a gente pode fazer uma sessão 2 mais para frente, né? Porque ainda temos muita coisa a falar a respeito tanto do trabalho do IBAM quanto dessa conexão administração pública e município. Né? Então, em nome de César, já deixo aqui o convite, Mara, mais uma vez, para você participar do Conversa Pública. Está aceito e vamos marcar. Olha que eu vou atrás de você, porque para falar sobre isso está no meu DNA. Eu acho que eu gosto de falar disso, viu? Pode me chamar que eu vou. Não, é por isso que você está aqui hoje. Foi um prazer. Fica assim nosso compromisso aí de chamá-la mais uma vez aqui para trazer um pouco mais de sabedoria aqui para a gente. Vamos discutir. Um abraço para vocês, Tá bom? obrigada pelo convite. Um abraço, O IBAN tchau. se sente orgulhoso de fazer essa cooperação com o CRA. Muito bom. Muito obrigada, Mara, muito obrigada, César. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, toda semana um novo Conversa Pública para você. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.